Olá, meu nome é Yaraceli, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos trabalhar com uso pronominal, tá? Na verdade, é a parte da flexão nominal quanto ao uso dos pronomes. Cai muito em concurso público. Não é só a relação da colocação pronominal, mas é a relação do uso. Que pronome usar? Ou aos, as ou lhe-lhes. Que forma ele assume? É sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Flexão nominal, aqui nós vamos tratar hoje, ela na verdade vai mexer com os pronomes, eles como processo coesivo, ok? Olha só, o que é processo coesivo? Quando nós usamos o nome repetidamente, isso quebra a coesão, quebra o processo de ligação. Para evitar essa repetição desnecessária, usam-se os pronomes. É isso que nós vamos trabalhar hoje, ó. Usam-se os pronomes como processo coesivo, substituindo os termos citados. Então, essa coesão, ela se dá a partir da substituição. E assim evitando repetições. Mas é preciso estar atento para não usá-los inadequadamente. Então, muito cuidado com o uso dos pronomes. Vamos hoje trabalhar com pronome, num primeiro momento, com pronome para evitar a repetição de nomes. Pronomes substituindo nomes e evitando assim as repetições, ok? Alguns pronomes aqui que nós vamos trabalhar. Particularmente, nós vamos trabalhar o, aos, as versus lhe-lhes, tá? Mas olha, nós temos o, aos, as, nós temos lhe-lhes e nós temos meter-se nos vos, meter-se nos vos, meter-se nos vos, ok? O, aos, as substitui nomes sem preposição. Sem preposição, sem preposição. É importante perceber que são nomes sem preposição, ok? E aí eles funcionam como objetos diretos. Eles funcionam como objetos diretos. Exemplos. Todos criticaram Pedro. Quem critica, critica alguém. Quem critica, critica alguém. Isso aqui é um verbo transitivo direto, não exige preposição. Logo, todos criticaram Pedro. Pedro é objeto direto. Se eu não quero mais repetir Pedro, então eu substituo Pedro pelo pronome o, objeto direto. Então, em vez de dizer todos criticaram Pedro, eu posso dizer, ó, Pedro, todos o criticaram. Esse o está funcionando como objeto direto. E o verbo continua, verbo transitivo direto. Então, o que você tem aqui? Você tem um complemento sem preposição e usou-se no lugar dele o. Então, o, a, os, as substitui nomes sem preposição. Lhe-lhes substitui nomes com preposição, tá? Que sempre vão funcionar como objeto indireto, tá? Aqui nós estamos trabalhando como objetos, tá? Então, objeto direto, objeto indireto. Sempre com preposição. Sempre com preposição. Nós estamos classificando os pronomes como objetos. Exemplos aqui, ó. Sempre obedeço a Pedro. Sempre obedeço a Pedro. Sempre obedeço a Pedro. Quem obedece, obedece a alguém. É verbo transitivo indireto, é verbo transitivo indireto. A Pedro, esse a, gente, não é artigo, porque artigo de Pedro é o. Esse a é preposição. Se você tem um nome com preposição, está funcionando como objeto indireto. Se está funcionando como objeto indireto, então nós vamos substituir por lhe. Nós vamos substituir por lhe. Esse lhe funcionando como objeto indireto. Então, o que nós tínhamos? Sempre obedeço a Pedro. Sempre lhe obedeço. Então, o que você tem? Se você tem um termo sem preposição, você vai substituí-lo por o. Se você tem um termo com preposição, você vai substituí-lo por lhe, ok? E é basicamente esses dois que nós vamos focar. Cai muitas questões envolvendo o uso do pronome o e o uso do pronome lhe. E é preciso estar atento.
E muitas questões em que o nome já aparece. Então, você só tem que enxergar, perceber se há preposição ou não. Questões em que não é preciso nem analisar o verbo. Bastava você enxergar, ó, Pedro está sem preposição, troco por o. Pedro está com preposição, troco por lhe. Ok? Meter-se nos vos substitui nomes com e sem preposição. Ou seja, eles podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Nesse caso, a classificação, ela depende do verbo, tá? Quando eu digo todos me criticaram, todos me criticaram, todos me criticaram, o que você tem que fazer é analisar o verbo. Verbo que nós já analisamos em cima. Quem critica, critica alguém. É verbo transitivo direto. Quem acompanha verbo transitivo direto é objeto direto. Então, nesse caso, esse me é objeto direto. Ó. É o mesmo verbo daqui de cima. Ó. Quem critica, critica alguém. Ele é verbo transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, ele tem um complemento que é objeto direto. Embaixo, a gente quer classificar o me. A frase é sempre me obedecem. O que você tem que classificar? O verbo obedecer. E aí o verbo obedecer, ó, daqui de cima, quem obedece, obedece a alguém. Obedecer é sempre verbo transitivo indireto. Significa que esse me aqui de baixo funciona como objeto indireto. Ou seja, o me tanto pode ser objeto direto como pode ser objeto indireto. Do que ele vai depender? Do verbo que ele acompanha. Tanto me, quanto te, quanto se, quanto nos ou quanto vos. Se eu tenho o te, todos te criticaram, e esse te está acompanhando o verbo transitivo direto, ele funciona como objeto direto. Se eu tenho o te aqui embaixo, ó, sempre te obedecem. Se ele acompanha o verbo transitivo indireto, ele funciona como objeto indireto. Então, quanto ao uso, uso é eu uso o ou eu uso lhe? Nunca vou poder usar um no lugar do outro. O eu uso para complementos sem preposição. O lhe eu uso para complementos com preposição. Agora, meter-se nos vos, posso usar para complementos com ou sem preposição. Então, o uso deles é menos preocupante. Vamos nos preocupar com eles na colocação pronominal. Quanto ao uso, a nossa preocupação vai ser: usamos ou aos, as, ou usamos lhe, lhes. Vai ser essa a nossa preocupação, ok? E agora nós vamos trabalhar. Usamos ou aos, as, ou usamos lhe, lhes. É essa a nossa preocupação. Então, em uma frase como esta, por exemplo, diante das fotos antigas, olhamos as fotos para captar dessas fotos a magia do tempo que repousa nessas fotos. Há ou não há fotos demais? Quase um álbum, né? Pois é, o excesso de repetição desnecessária faz com que haja problema coesivo. É para isso que existem os pronomes. Os pronomes substituem os nomes, evitando assim repetições. Qual é o problema? O problema é que você precisa verificar se o nome é ou não introduzido com preposição. Se ele não for introduzido com preposição, troca-se o nome por o, a, os, as. Se ele for introduzido por preposição, troca-se por lhe, lhes. Então, você precisa primeiro verificar se o nome é ou não introduzido por preposição. Ok? É o que nós vamos fazer. Dica: nesse caso, se você prestar atenção, o que está destacado na questão, tá? E é uma questão da FCC, olhamos as fotos. O que essa organizadora faz? Ela marca o verbo mais o complemento. Ela marca o verbo mais o complemento. Deixa o verbo de lado, analisa só o complemento. Então, a dica é: primeiro separe o verbo. Então, verifique se o complemento vem ou não introduzido por preposição. É o complemento que interessa, mas ela marca o verbo e o complemento.
Então, olha só, destaca o complemento. Então, você tem aqui, ó, o complemento é as fotos. O que é que você tinha que verificar nesse complemento aqui? É se ele é ou não introduzido por preposição. Olha o que eu tenho, verifique, ó. Separe o verbo, deixa ele para lá. Agora, verifique se o complemento, que é o complemento que interessa, tá? Se o complemento vem ou não introduzido, se ele é iniciado por preposição. Você não lembra o que é preposição? Então tá. Preposição: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. É uma lista de preposições para vocês. Mas decore aquelas que você usa sempre, tá? Por exemplo, a. Qualquer a exigido por verbo ou nome é preposição. Até, com, de, em, para, por e sem são preposições muito recorrentes. Então fique de olho nessas preposições, ok? Então verifique se o complemento é introduzido por preposição. Veja aqui, ó. As fotos. As fotos está com ou sem preposição? Preste bem atenção que eu vou fazer essa questão ainda depois. Mas o que eu quero que você verifique aqui, tá? É o seguinte: fotos não é palavra feminina? Então, esse as diante de palavra feminina, ele é um artigo. Se esse as é um artigo, então esse complemento está sem preposição. Este complemento está sem preposição. É o que eu preciso saber a priori. Agora eu vou para o outro complemento. Para captar dessas fotos, olha só, captar é o verbo, me interessa o complemento. O complemento é dessas fotos. O que eu preciso enxergar? Se esse complemento está com ou sem preposição. E eu preciso só enxergar. A maioria das pessoas erra quando ela vai lá para o verbo perguntar. Ó. Ai, quem capta, capta alguma coisa. Tudo bem, ó, capta a magia. Mas não foi a magia destacado. O que foi destacado foi dessas fotos. Veja bem, dessas é de mais essas. De, preposição. Em dessas fotos, aqui eu tenho preposição. Em dessas fotos está com preposição, tá? Está com preposição. Então, a primeira coisa que eu estou vendo, verificando aqui, é se está com ou sem preposição, ok? E aí eu tenho, ó, o primeiro complemento está só com artigo, ele está sem preposição. O segundo complemento, ele está com preposição. Aí o terceiro destacado eu tenho aqui, ó. Repousa nessas fotos. O complemento é nessas fotos. Eu tenho que verificar se esse complemento está com ou sem preposição. E aí, ó, presta atenção. Nessas é em mais essas. E aí eu tenho em mais essas está com preposição. Está com preposição. Então, qual é a primeira coisa que eu tinha que saber? Se o complemento está com ou sem preposição. Por quê? Eu vou trocar fotos, que é palavra mais feminina, está no plural. Fotos é palavra feminina, está no plural. Se eu perceber que esse complemento fotos, tá? Se eu perceber isso, ó, o que eu vou analisar? Eu vou analisar o complemento. E o complemento aqui é fotos. Se esse complemento ele estiver sem preposição, eu vou trocá-lo por as. Se esse complemento estiver com preposição, eu vou trocar por lhes. Porque, segundo o quadro que nós vimos antes, o a, os, as substitui complementos sem preposição. E o lhes substitui complementos com preposição. Então, primeiro eu preciso enxergar se vai ficar com, se vai ficar sem preposição. Volto a dizer que essa questão nós vamos resolver. Num primeiro momento, eu só quero que você enxergue se o complemento é ou não introduzido por preposição.
Já já nós vamos ver como é que vai ficar essa frase sem repetir os nomes. Então, o que eu preciso? Toda vez que você tiver repetição de nome, primeiro, separe o verbo do complemento e analise o complemento, analise o complemento, analise o complemento. Verifique se o complemento vem ou não com preposição. O que me interessa é saber se o complemento tem ou não preposição. Ok? Então, sua primeira preocupação, o complemento é com ou sem preposição? O complemento é com ou sem preposição? Enfim, na cabeça, sem preposição ou a, os, as. Como é as fotos, as. Com preposição, lhe ou lhes. Como é as fotos, lhes. Ok? Já já resolvemos essa questão. Vamos ver mais umas dicas para a gente começar a resolver. Ok? Aqui nós temos um esqueminha que volta para aquilo que a gente te disse. Então vamos analisar esse esquema. Olha o que nós temos. Agorinha na frase, o que nós mostramos? Que você vai ter verbo, mas complemento destacado. O que a gente pediu? Para você separar o verbo, tudo bem? Então olha só, nós vamos separar o verbo. Então, destaca o verbo e deixa ele para lá, tudo bem? Deixa ele para lá. Porque se você tem o complemento, você precisa enxergar o complemento, tá bom? Separa o verbo. O que nos interessa agora é o complemento. É o complemento que interessa. Então, separa o verbo do complemento e o que você vai analisar? Você vai analisar o complemento. Você vai analisar o complemento. E só o que eu preciso é que você enxergue. Tá bom? O que você precisa enxergar? Se é ou não introduzido por preposição. Se é ou não introduzido por preposição. Introduzido, iniciado. Mas o que eu preciso? Analise o complemento se ele vem com preposição. Analise o complemento se ele vem com preposição. Ok? Se ele vier sem preposição, se ele vier sem preposição, tudo bem? Você vai substituir o complemento por ou a, os, as. Ou a, os, as, substitui o complemento sem preposição. Se ele vier com preposição, você vai substituir o complemento por lhes. E aí vai um recadinho para você. Nem sempre é possível. Tá? Nem sempre é possível. A gente vai mostrar exemplos em que você não consegue trocar por lhe. Então, se nem sempre é possível, e você tem que fazer a substituição, então você faz assim, se não der lhes, você pode substituir pela preposição mais ele ou ela. Preposição que foi exigida, mais ele ou ela, eles ou elas. Aí sempre é possível fazer essa substituição. Então, primeiro, analise o complemento. Enxergue se o complemento está com ou sem preposição. Sem preposição, substitua o complemento, porque você vai substituir, tudo bem? Substitua o complemento por ou a, os, as, respeitando a concordância. Com preposição, substitua por lhes. Nem sempre cabe. Não couber é preposição, mas ele ou ela. Vamos ilustrar. Observação que a gente vai ter que analisar. Ou a, os, as podem mudar de forma. Ou a, os, as podem, tudo bem? Podem mudar de forma. E aí, esse poder mudar de forma depende do verbo que os acompanha. Então, eles podem mudar de forma. Depende do quê? Do verbo. Então, ou a, os, as, depois de verbo, depois. Depois de verbo, terminado em RSZ, cai. Vamos entender que cai o RSZ, tá? Cai o RSZ, cai o RSZ, tudo bem? Vamos escrever aqui, Cai, tudo bem? O RSZ. Acho. Vamos apagar, vamos escrever de novo. Esse RSZ cai, tá? Em vermelho para destacar.
Se o, a, os, as vier depois de RSZ, tá? Cai o RSZ, ó, cai o R, cai o S, cai o Z. E o A, os As se transformam em lolá, los, las. É aí que eles mudam de forma, ó. Eles mudam de forma para lolá, los, las. Então, o que você tem? Complemento sem preposição substituído por o, a, os, as. Depois de verbo terminado em RSZ, o, a, os, as se transformam em lolá, los, las. Observem que não vai aparecer o RSZ, porque esse RSZ cai, tá? Agora, se eles vierem depois de verbo terminado em M, ão, on, são ditongos nasais, não cai nada, mas eles se transformam em noná, nos, nas, ok? A gente vai já ver um caso para cada, para você ver como é que ocorre essa mudança de forma. Primeira observação é verificar se está com ou sem preposição, se está com ou sem preposição, se está com ou sem preposição, ok? Ok. Aqui nós temos alguns exemplos que ilustram aquele quadro que nós mostramos. Já estamos destacando aqui. Só lembrando que a gente separa o verbo do complemento e analisa o complemento. Olha o que nós temos aqui. Vou conseguir o material. O verbo é vou conseguir. O material é o complemento. É ele que interessa. O complemento. E do que eu preciso? Eu preciso enxergar. Esse complemento, ele está com ou ele está sem preposição? É isso que interessa, tá? Vamos enxergar. O material. Material é palavra masculina. Esse o é um artigo. Antes desse o não tem nada, então não tem preposição, tá? Eu estou enxergando. Esse o é um artigo. Então, aqui está sem preposição, tá? Se está sem preposição, então eu uso o, a, os, as. Como o material é masculino, tá? Como o material é masculino e singular, eu vou trocar por o. Aí olha o que eu tenho. O material, eu estou trocando por o. O material, eu estou trocando por o, tudo bem? Troquei por o. E aí, o que vai acontecer agora? Esse o, se você prestar bem atenção, ele ficou depois de um verbo, e esse verbo está ou não está terminado em R. Se ele está depois de um verbo terminado em R, o que vai acontecer? Vai cair esse R, tudo bem? E esse o vai se transformar em lo, que é o que acontece. Olha só, eu tenho verbo terminado em R, o que acontece? Cai o R, cai o R, cai o R, e o o se transforma em lo. E aí como fica? Vou conseguir lo. Esse lo sempre vai ser um complemento sem preposição. Esse lo sempre vai ser um complemento sem preposição, ok? Ok. Esse lo sempre vai ser um complemento sem preposição. Esse lo só aparece porque houve, na verdade, a queda de um R. Toda vez que você tiver lolá, los, las, caiu o R. Toda vez que você tiver lolá, los, las, caiu o R, caiu o S ou caiu o Z. Então, para eu verificar se está certo, eu vou fazer isso aqui, ó. A frase é vou consegui-lo, não é? Tiro lo e lê. É vou conseguir. Se você tirar o lo e voltar o R, lo está certo. Se você tirar o lo e voltar o R, lo está certo. Então, o que eu tenho aqui? O material é um complemento sem preposição. Se está sem preposição, no lugar dele eu vou colocar o. No lugar dele eu vou colocar o. Tudo bem? Então, no lugar dele, eu coloquei o. Então, ficou assim. Vou conseguir mais o.
Esse o veio depois do verbo terminado em R. Cai o R e o o se transforma em lo. Cai o R e o lo se transforma em lo. Ok? E aí fica vou consegui-lo. Vou consegui-lo, vou consegui-lo. Primeiro exemplo. O segundo aqui, ó. Você tem aqui, ó. Conseguimos o material. Nós temos o mesmo complemento, o material. Mas preste atenção que o verbo, a forma do verbo mudou. Então, você tem isso aqui, ó. Conseguimos o material. O material é um complemento que está sendo iniciado com artigo. Ou seja, ele está sem preposição. Se ele está sem preposição, no lugar de o material eu vou usar o. No lugar de o material eu vou usar o, ok? Da mesma forma que eu usei lá em cima, ok? Então, vamos lá. E aí, o que eu tenho? Esse o que eu vou usar aqui. Conseguimos mais o. Agora, preste atenção. Esse o, ele está vindo depois de um verbo terminado em S. Assim como R, quando o verbo é terminado em S, cai o S, cai o S, cai o S, e o o se transforma em lo. E o o se transforma em lo. Entendam que cai o S. Cai o S, cai o S. Se vai cair o S, olha como a forma vai ficar. Conseguimos-lo, mo, sem o S. Conseguimos-lo, conseguimos-lo, conseguimos-lo. O que você tem aqui? Você não vai ter um S aparecendo. Você não vai ter. Então, uma dica. Toda vez que você tiver lo, lá, los, las, toda vez que você tiver lo, lá, los, las, verifica se você tirando lo, se volta o R. Se tirando lo, se volta o S. Se voltar, a construção está correta. Então, toda vez que você tiver lo, lá, los, las, tira. Tira o lo, lá, los, las, tem que voltar o R ou o S. Olha aqui. Vou consegui-lo. Tira o lo, vou conseguir. Então, ele está certo. Se você me disser, Yara, vocês conseguiram o material? E eu disser para ti, conseguimos-lo. Conseguimos-lo. Yara, é estranha essa forma. Não acha estranha. Tira o lo. Conseguimos-lo, tira o lo. Conseguimos, conseguimos. Então, a forma está certa. Toda vez que você tirar o lo e voltar o S, a forma está certa. Se você me disser, Yara, vocês já prepararam a apostila? Preparamos-la. Preparamos-la. Ai, tá estranho. Tiro lá. Preparamos. Então, se voltou o S, o lá está ok. Ok. Já me perguntaram, Yara, tu já quiseste uma moto? E eu respondi, quila. Quila? A Yara, é podre essa construção. Não, não, não. Toda vez que você ouvir lo, lá, los, las, tira o lo, lá, los, las. Se voltar o R ou voltar o S, a questão está certa. Já me perguntaram, Yara, tu já quiseste uma moto? Quila. Tiro lá. Quis. Voltou o S. Quis. Voltou o S. Então, quila está ok. Ok. Então, quando é que eu vou ter lo na ausência de R, na ausência de S e na ausência de Z? Vamos ver? Olha, o exemplo que nós temos aqui. Fiz o material. O material é o complemento. O que você tem que enxergar? Verificar se ele está com ou sem preposição. Verifique aqui que o material começa com artigo. Como começa com artigo, ele está sem preposição. Se ele está sem preposição, eu vou trocar por o. Então, veja bem, eu vou trocar o complemento inteiro, o material, por o. Ok? Então, eu vou colocar esse o logo depois do verbo. Agora, o que eu vou analisar? Deixa eu só mudar aqui. Ok. Vou colocar aqui. Esse o, coloquei depois do
verbo. Agora, esse o, ele está depois de um verbo terminado em Z. Depois de um verbo terminado em Z. Ou ao usar depois de R, S, Z, cai o R, cai o S, cai o Z. Então, vai cair esse Z menos o Z, ó, e esse O se transforma em LO. Esse O se transforma em LO. E aí, a forma que fica é filo. Você pode achar estranho como for. A dica é você nem ouvir muito, não, tá? É você pensar assim. Lo, lá, los, las ocorre depois de R, S, Z em queda. Lo, lá, los, las ocorre depois de R, S, Z. Filo, por exemplo, lê sem o lo. Não dá para ler fi. A, fi. É fiz. Quando você lê sem o lo, você percebe que volta o Z. Então, uma dica para você. Se você tem lo, lá, los, las, tira o lo, lá, los, las. Se voltar o R, S, Z, a questão está certa. Tirando o lo, lá, los, las e voltando o R, S, Z, a frase está certa. Tirando o lo, lá, los, las e voltando o R, S, Z ao verbo, a frase está certa. Ok? Então, fique atento a isso. Se você tiver lo, lá, los, las, tudo bem? Se você tiver lo, lá, los, las, eles só vão estar certos se você ler o verbo e perceber que você consegue ler o verbo com R, S, Z. Então, lo, lá, los, las aparecem na ausência de R, S, Z. Lo, lá, los, las aparecem na ausência de R, S, Z. Ok? Ok. Ok. Mais algumas mudanças de forma. Em conseguiram o material é um complemento e enxergando bem é um complemento sem preposição. Tudo bem? Esse o é um artigo, então ele está sem preposição. Complemento sem preposição. Vou trocar por o complemento todinho. Então, o material vou trocar por o. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar assim, ó. Conseguiram no, na verdade, é essa forma, ó. É conseguiram, tudo bem? Mais o. Conseguiram mais o. Conseguiram mais o. Então, o que é que você tem? Nós colocamos o logo depois do verbo conseguiram. Bom, o que nós temos é isso. Esse o está depois de um verbo terminado em M. Se o vier depois de R, S, Z, o o se transforma em lo, lá, los, las. Mas, e cai o R, cai o S, cai o Z. Se ele vier depois de M, não cai nada. Mas ele se transforma em no. É o que acontece com ele. Ele se transforma em no. Então, o que você tem aqui? Você tem isso, ó. Lo, lá, los, las, depois de R, S, Z. E cai o R, cai o S, cai o Z. No, na, nos, nas, depois de M, mas não cai nada. Então, eu tenho aqui, ó. Conseguiram no. Por que que nós temos esse no? Porque ele está vindo depois de verbo terminado em M. Ok? M mais o dá no. Ok? Esses termos que nós vimos até agora são termos, na verdade, que envolvem a ausência de preposição, ó. Sem preposição, sem preposição. Vamos ver como é que o pronome ocorre quando há a presença da preposição. Nessa frase, ó, vou entregar a Pedro o convite. Pedro aqui está precedido de um A. Uma observação. Pedro é palavra masculina, tá? Então, esse A não pode ser artigo. Esse A só pode ser uma preposição. Então, o que você tem aqui, tudo bem? Esse A, ele é uma preposição. Então, esse complemento, ele está com preposição. Se ele está com preposição, eu vou trocar por lhe, basicamente. Então, o que eu tenho aqui?
Vou entregar a Pedro o convite? Então, eu tenho vou entregar-lhe o convite. Perceba que aqui não cai o R. O R só cai quando não tem preposição. E aí eu tenho lo, lá, los, las. Se é com preposição, então eu transformo em lhe e não cai nada. Tudo bem? Mas além do lhe, eu posso usar a mesma preposição exigida. Além do lhe, eu posso usar a mesma preposição exigida, mas ele ou ela. Garanto assim a preposição, ok? E aí eu tenho duas opções, ó. Vou entregar a Pedro o convite, eu poderia dizer vou entregar-lhe o convite ou vou entregar a ele o convite. Então, qual é a primeira coisa que você tem que verificar? Se há exigência de preposição, ok? Uma observação, nós falamos que nem sempre é possível usar o lhe, mas que sempre é possível usar a preposição, mais ele ou ela. Vamos ver quando não é possível usar o lhe? Vamos lá.